Fala, poxa, até quando eu vou ter uma energia para poder segurar tudo isso? Aos 60 anos, eu diria que a energia não tá de 20 anos, mas tá de 30 e poucos, assim. Então eu tô conseguindo manter ali. Então eu só posso encarar tudo com otimismo, com vontade e, sobretudo, que eu falo que é a coisa mais importante que a gente precisa ter, que é curiosidade. Chegar, não importa em que idade, eu conheço pessoas de 20 anos que não tem mais curiosidade. Ah, eu já vi tanta coisa na vida e tal. E aí você já envelheceu antes de você saber. E eu acho que eu levo para esses 60 anos uma curiosidade infinita que eu espero ter aos 70, 80, até quando der. Olha, sempre tive uma expectativa enorme de chegar aos 60, aos 50, aos 40. Eu nunca tive um problema com a idade. Pelo contrário, eu aproveito. A gente tem que celebrar. Quanto mais a gente vive, vive com ideias, com projetos, com coisas assim. Então eu fico super feliz de chegar aos 60 anos cheio de projetos, né? Às vezes eu me sinto como alguém que está começando a carreira, que está fazendo um monte de coisa, que está tendo ideias, todas as ideias que a gente está desenvolvendo na Band, coisas fora da Band, textos, livros, podcasts e coisas assim. Então, acho que é uma maneira de primeiro, celebrar essa idade, segundo, aproveitar o seu tempo, né? Eu trabalho com comunicação, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de passar informação, gosto de trocar informação. E a gente hoje tem 1000 canais para fazer isso, da TV aberta a toda a rede digital, e eu fico assim, entusiasmado com essas possibilidades. A gente vive num mundo muito diverso, realmente, onde as possibilidades de você se entusiasmar com alguma coisa são infinitas. Quer dizer, eu às vezes falo, mas você gosta do quê? Aí eu tento fechar num tripé, assim, que é gastronomia, viagens e música. Mas isso, na verdade, é só as 3 principais. Porque você me fala, olha, você gosta de esporte? Fico maluco. Você gosta de literatura? Gosto de literatura também. Você gosta de conversar com as pessoas, relações sociais, assim? Eu adoro. Todas essas coisas são muito ricas, assim. E isso tem a ver, de fato, com o que eu falei de curiosidade. Você pode despertar, de repente, o interesse em uma coisa que você nunca teve. A própria gastronomia, eu não nasci cozinhando. Eu venho de uma família mineira, que, obviamente, minha avó cozinhava maravilhosamente, minhas 2 avós, minha mãe, idem. E eu era, assim, espectador disso aí tudo. E aí, quando eu fui morar sozinho, eu já tinha 20 e poucos anos, eu resolvi experimentar com isso. E acabei gostando. Música, por exemplo, é uma coisa que eu não toco nada. Eu sou péssimo, não consigo nem batucar. Porém, eu tenho um ouvido super musical, eu fiz dança há muito tempo, é uma coisa, outra coisa que me puxou durante 10 anos da minha vida. Eu trabalhei com dança, dei aula de dança, dancei, me apresentei. E pela dança eu cheguei na música. Então, as possibilidades ali são sempre infinitas. Eu não fecho a porta para nada. Aos 60 anos, eu espero ser fisgado, né, por muitas coisas ainda que eu nem sei que eu vou saber, que eu vou gostar tanto quando eu entrar em contato com elas. Olha, fora da caixa não é exatamente uma atitude, é uma vontade, né? E é um pouco dessa necessidade de extrapolar, de falar, bom, tá todo mundo por aqui, eu acho que por aqui para ver se é legal. Não porque é do contra nem nada disso. Eu brinco, sobretudo hoje em épocas de rede social, onde parece que ela te devolve sempre a mesma coisa. Eu brinco, eu tenho uma coluna na Folha Digital que fala, olha, a gente aqui nada contra a corrente dos algoritmos, porque se você só quiser consumir as coisas que você já gosta, você vai ficando com um horizonte cada vez mais apertado ali. Pensar fora da caixa, nadar contra os algoritmos, é um pouco abrir uma possibilidade de você conhecer universos diferentes, ideias diferentes. Eu pelo contrário, eu costumo ficar incomodado quando eu estou andando com um grupo e a gente está discutindo a mesma coisa ali. Eu gosto de alguém que venha contrariar, provocar, porque é essa provocação que dá um diálogo inteligente. Eu posso até estar errado, eu posso até ser convencido de uma coisa que no princípio eu não acreditava, mas isso é que é dinâmico. E novamente, esse pensar fora da caixa não depende da sua idade. Olha, Zeca é um apelido de faculdade. Eu sempre fui o Zé Carlos, Zé. Quem chama o Zé tem muito apelido, né? Quando eu entrei na faculdade, começaram a chamar de Zeca, porque acho que, não sei, apelido você nunca sabe como é que surge. E aí, quando eu comecei a escrever na Folha de São Paulo, eu escrevia como Zeca, porque eu era colaborador. Quando eu fui contratado, a própria direção de redação sugeriu que eu usasse um nome e não um apelido. Então, durante muito tempo na Folha, uns 2 ou 3 anos, assim, eu assinava José Carlos Camargo. Mas as pessoas já me chamavam de Zeca. Então, tem uma história que a Astrid conta, que a Astrid era casada com um fotógrafo, a Astrid, uma das primeiras aí pra MTV, eles estavam procurando um cara que escrevia sobre música na Folha, e era o José Carlos. E o marido da Astrid na época
que era o César, era fotógrafo, saía muito. E aí a gente perguntava pra ele, bom, quem é o Zeca? Ele, não sei o quê. E um dia falou, quem é o José Carlos? E aí ele falou, você é o Zeca, não sei o quê. E foi assim que eu fui chamado pra ir pra MTV. E na MTV, aí, claro, o apelido é de lei, assim, né? E até quando eu fui pra TV Globo também é curioso porque tudo bem aquele apelido. E aí já tinha virado uma marca. Hoje em dia eu ainda escrevo na Folha de São Paulo, eu já escrevo como Zeca. É uma delícia, é uma intimidade gostosa ter todo mundo me chamando por esse nome que é tão carinhoso. Você está sempre andando nessa linha fina entre o que é pessoal e o que é público, justamente. Eu acho que é no dia a dia. Eu respeito as pessoas que estão comigo, como pessoa pública. Eu acho que a gente tem uma obrigação de preservar quem está com a gente, porque, obviamente, não pediu para estar com essa exposição toda. Por outro lado, quem te segue numa rede social também gosta de saber um pouco da sua vida, né, íntima, vamos dizer assim. Então, eu divido com as minhas vontades. Eu falo, se você me segue é porque você gosta, digamos, eu falei desse tripé, né? Você gosta de música, você gosta de viagem, você gosta de gastronomia, você gosta de pessoas. Então, nesses universos que a gente elegeu para estabelecer um contato, eu acho que a transparência é total. Eu vou num lugar, hoje eu postei uma coisa de uma viagem antiga que eu fiz em 2008, e as pessoas falam, que incrível, que demais. E aí tem essa... E elas se sentem próximas de mim, sem necessariamente saber com quem eu jantei ontem, com quem eu vou celebrar meu aniversário no dia 8, e que, obviamente, até são coisas que são do bem, eu vou mostrar, vou compartilhar nas redes sociais. Mas essa negociação é diária e eu acho que vale o bom senso. Nem as pessoas querem ser intrusivas demais, né, intrometidas já na sua vida, e nem você quer entregar tudo. E isso vale para uma pessoa pública e também uma pessoa que não tem essa exposição. Você está sempre dividindo a coisa que você... sei lá, um casal que tem um filho e fala, não, acho que eu não vou expor a foto do meu bebê aqui, é um momento que é de família. Ou tem alguém que fala, tô tão apaixonado pela minha filhinha que eu vou expor. Esses critérios são diários, assim, e são ultrapessoais. Cada um, não tem uma regra geral, cada um escolhe o seu. Desses 60 anos de vida, 35, quase, 36, são de jornalismo. Então, é uma carreira bem bacana e que eu não tinha a intenção de ser jornalista. Eu estudei administração de empresas, eu era bailarino, eu gostava de música, eu escrevia muito informalmente, eu fui parar no jornalismo pela imprensa escrita, comecei na Folha de São Paulo. Então, olhando para trás, porque ele Zeca lá com 24 anos estava começando essa carreira, virou uma carreira, eu diria, não tenha medo de nada, porque eu não fui com medo, eu fui fazendo o meu trabalho bom ali. Seja qualquer coisa que me dão, lembro que eu comecei a escrever uns textos pequenos na Folha, eles foram ficando bons e foram ganhando destaque, e eu fui começando a ganhar um espaço maior. E eu fui pra MTV e resolvi fazer um trabalho bom, era legal. Depois, todos os trabalhos que eu fiz, na Band agora você vai fazer um quiz show. Quiz show? Beleza, então vamos fazer um quiz show super bacana, que eu nunca tinha feito, mas eu me dedico, eu me dediquei pra caramba. Eu posso cobrir o Carnaval de Salvador, por exemplo, que eu nunca tinha feito na vida, e vocês viram o entusiasmo que eu fiz aquilo. Então, eu diria pra aquele cara, pro Zeca jovem, não tenha medo, abraça as coisas que você quer fazer. Que a Band permite que eu explore várias áreas ali. É difícil encontrar um lugar que te dá essa liberdade aqui. Dentro da Band, já fiz especiais de viagem, um verão maravilhoso no Rio Grande do Norte a gente fez, entrevistas, trabalhei com música, a gente apresentou alguns programas musicais, especial de fim de ano. Eu fiz recentemente o 1001 Perguntas, que é um quiz show, um formato que eu nunca tinha feito. Esse de gastronomia agora, a gente tem outros projetos para 2023 e 2024. Então acho que é gostoso você estar num lugar que te utiliza de várias maneiras, assim. Eu acho que há uma sensibilidade boa da Band de falar, olha, vamos aproveitar ele mais de uma maneira, e eu acho que eu correspondo nesse sentido. É difícil escolher desse período de 3 anos tão intenso ali, mas eu diria que meu xodó ali é o 1001 Perguntas, porque a gente começou sem nenhuma pretensão. Era um programa que era para durar o verão. Era uma brincadeira, a gente ia fazer para encher, surgiu um espaço ali na grade, como a gente fala, né, que é a programação da TV. Vamos fazer? Vamos. E aí deu muito certo, as pessoas gostaram, o público adorou, a Band gostou. A gente, dentro daquele formato, começou a inventar mais coisas. A gente, bom, Carla Bigato virou minha parceira, as pessoas já
identificam, cadê a cara, não sei o que na rua. Então, eu gosto, acho que seria o meu xodó, seria o Mil e Uma, porque foi inesperado, né? E aí tem tudo a ver com o que eu já falei agora. Faz uma coisa, mesmo que seja algo despretensioso, mas faz com paixão, porque você vai ver um resultado e você pode até se apaixonar por esse projeto. Quando a Band falou pra mim que você vai apresentar, vai ancorar lá, junto com a Ju, com o Betinho, com a Pamela, o Carnaval de Salvador, eu falei, nossa, será? Eu nunca tinha ido ao Carnaval de Salvador, então eu estava muito dividido entre me divertir e fazer uma boa cobertura, é claro. E na hora, acho que na transmissão que aconteceu foi meio a meio, né? Ficou claro para as pessoas que eu estava ali me divertindo horrores, realmente emocionado, tive vários momentos emocionantes ali, desde das Sheilas e a Carla Pérez dançando tchan, até a baqueta que eu ganhei do cara do Lodum, que ele jogou de lá. Então, muita coisa emocionante. E é uma energia que é ultra contagiante, né? Eu só conheci pela televisão, de ver justamente tantas coberturas legais do Band Folia, mas eu nunca tinha presenciado. Então, eu tinha que equilibrar ali. E eu acho que todo mundo, até hoje de manhã, alguém falou, pô, você no Carnaval arrasou, eu vi que você estava brincando. Não faz sentido você fazer uma apresentação fria, né? Agora vamos ver que é Carlinhos Brown que está chegando aqui, novamente veio Ivete, se não se apaixonar. E ainda tem isso. A não ser um artista muito novo, que eu conheci pela primeira vez agora, eu já falei com todo mundo ali do Carnaval, Ivete, amiga, Brown, amigo, Claudinha, todo mundo ali, que Xande, Harmonia, todo mundo ali. Aí você fala, bom, eu tô na minha turma aqui, eu tô na minha praia, eu tô falando com músicos que eu adoro, numa festa que é a maior festa do Brasil, numa cobertura que era super importante. Então, eu só tinha motivos para ficar feliz. Olha, quando você pensa em 114 países, isso... Uma vez eu tentei fazer uma conta de quantas cidades eu já conheci, eram mais de 500, assim. Então é muito lugar para escolher. E tem viagens muito fortes, quando eu fui para Timbuktu, no Mali, que é um lugar no meio do deserto, é um lugar que você precisa ser muito aventureiro para chegar lá. E eu estava lá fazendo uma reportagem, eu fiquei muito emocionado. Tinha dificuldade em gravar lá, porque eu ficava emocionado com as coisas que eu falava de lá. Eu falei, não acredito que esse garoto de Uberaba chegou em Timbuktu assim. E claro, eu fui viajando conforme eu fui ficando mais velho e comecei na América Latina, depois eu fui para os Estados Unidos, depois eu fui para a Europa. Mas eu digo, quando a gente foi... Aí, quando você parte depois do Oriente Médio ali, ou no Oriente Médio e mais longe, você realmente está vendo um mundo diferente, né? E é o que mexe um pouco com as suas estruturas. E aí, eu diria que a primeira vez que eu fui para a Índia, ela foi muito desestabilizadora. E eu digo isso de uma maneira positiva. Você está diante de um universo totalmente diferente e era tipo... É meio chocante às vezes, que às vezes é muito pobre, mas é também muito belo, tem muita cultura. E eu falava, bom, ame ou deixe. E eu me apaixonei pela Índia, já fui 8 vezes à Índia, vários lugares. A Índia é difícil, porque como o Brasil. Você não conhece São Paulo, Rio, Salvador e falar conhecer o Brasil. O Brasil é muito maior do que isso. A Índia é a mesma coisa, você não pode ir para Nova Delhi, Calcutá e Mumbai e falar, conheço a Índia toda. Eu já fui várias vezes, fui em várias regiões e sempre eu volto muito mexido. É um pouco do aspecto religioso, um pouco da cultura que é tão diferente, um pouco da humanidade que tem lá também e um pouco de estar lá e você está de longe de tudo que você conhece. A comida é diferente, as pessoas são diferentes, a língua é diferente, fala-se inglês, mas a língua geralmente é diferente, o teu referencial muda. E isso, quando você está viajando, eu gosto de ir para um lugar que realmente me tire de casa. E a Índia, acho que é um dos lugares mais ideais para você se sentir assim. São 114 países que eu conheço, mas faltam 80 para conhecer aí, então tem. Eu gostaria muito de ir para o Irã, mas é um país difícil. Mas adoraria, uma cultura persa que é maravilhosa. Eu gostaria de ir para a Groenlândia, eu gostaria de ir para os polos, eu gostaria de ir para a Antártica, que é eventualmente até mais fácil. A gente só tem esse mundo, por enquanto, né? Gerações futuras vão ter, talvez, a possibilidade de conhecer outros mundos, mas a gente só tem esse aqui agora. E eu quero, 60 anos aí não é nada nesse sentido, conhecer todos esses cantos dele. Eu dei 2 exemplos aqui, mas essa lista é enorme.